incêndio no subterrâneo de uma cidade, fumaça tóxica brotando do chão. Parece cenário de um filme catástrofe, né? Mas é a realidade há mais de 50 anos de um lugar nos Estados Unidos que virou praticamente uma cidade fantasma. Esta cidade tem apenas 6 casas, todas sem vizinhos por perto. As ruas desertas, algumas delas já tomadas pelo mato. Raramente um morador é visto por aqui e quando encontramos um, ele pede para não ser gravado. O prédio da prefeitura está com as portas fechadas e o carro de bombeiros trancado na garagem há anos. Ironicamente, o maior sinal de que este lugar é ou já foi uma cidade está aqui, o cemitério. Bem-vindos à Centralia, que só existe na placa da rodovia. 35 anos atrás, Centralia tinha cerca de 1.000 habitantes que levavam uma vida tranquila, pacata, típica de uma cidade pequena no interior dos Estados Unidos. Até que, de repente, andar pelas ruas ficou perigoso. Fendas como essa começaram a se abrir, trazendo muita fumaça. É que, por debaixo do solo, Centralia estava completamente em chamas. Essas imagens da época mostram a fumaça saindo dos buracos que se abriam no solo. Gases nocivos à saúde se misturaram ao ar da cidade. Eram 2 os perigos: os gases causarem doenças e o fogo fazer o solo desmoronar. Para entender a história, temos que voltar no tempo. Centralia fica no leste da Pensilvânia e vivia da extração de carvão, mas já estava em decadência, com várias minas desativadas, quando um acidente selou o destino da cidade. Em maio de 1962, os bombeiros colocaram fogo no aterro sanitário para limpá-lo um pouco antes do feriado pelos mortos em guerras, o Memorial Day. Eles só tocaram fogo para se livrar do excesso de papéis, mas ele se espalhou através de um buraco que havia no aterro e atingiu as minas de carvão abandonadas debaixo da cidade. O carvão mineral é um combustível e, uma vez ateado o fogo, é muito difícil apagar. Resultado: o subterrâneo de Centralia está em chamas há 53 anos. Debaixo da cidade, há um grande depósito de carvão em chamas. No início dos anos 80, o Fantástico esteve em Centralia e mostrou que o solo ficava tão quente que dava para fritar um ovo. Com medo de andar nas ruas, as pessoas passavam a maior parte do tempo trancadas dentro de casa. Centralia se transformava aos poucos em uma cidade fantasma. O governo instalou medidores de gás dentro das casas. Quando a contaminação chegava a níveis perigosos, os moradores tinham que sair. Várias casas foram condenadas e demolidas. Na época, estimava-se que Centralia estava em cima de bilhões de dólares em carvão. E hoje, eu pergunto? O engenheiro do estado me disse que deve ter cerca de 50 milhões de toneladas de carvão embaixo de Centralia e que provavelmente só 5 milhões poderiam ser recuperadas e vendidas, o equivalente a quase 400 milhões de dólares. Então não é pouco dinheiro, mas para retirar esse carvão custaria muito caro. O pesquisador me conta que depois de várias tentativas de apagar o fogo, o governo desistiu e decidiu indenizar os moradores para que eles deixassem a cidade. Esta foto foi tirada exatamente aqui onde eu estou 32 anos atrás e retrata bem o que aconteceu com Centralia. Esta era a rua principal da cidade, que hoje está assim. E esta é a imagem da cidade antes e depois que os moradores começaram a sair. Muitos ainda voltam aqui para recordar, como este geólogo que anda pelo terreno onde antes era sua casa e diz que até hoje fica surpreso como tudo desapareceu tão rápido. Hoje, ainda se vê alguns focos de fumaça na cidade durante o inverno.
Em 1992, o Estado fez a última tentativa de tirar as pessoas que ainda moravam em Centralia. Mas elas ganharam na justiça o direito de ficar. Mas ficar por quê? Se é perigoso viver aqui. Porque eles são teimosos, eles não acreditam que os incêndios das minas de carvão chegam a ser uma ameaça. Acreditam que tudo foi exagerado e que a coisa toda era uma grande conspiração do governo para roubar o carvão debaixo de Centralia. E o fogo continua, eu digo. Continua e nada está sendo feito. Pior, outras cidades também podem estar em risco. O governo gastou 42 milhões de dólares para retirar todos da cidade. E agora que restaram poucos aqui, não existe mais uma pressão para resolver a situação. Mas o fogo pode se alastrar para cidades vizinhas, que estão no raio de 5 quilômetros daqui. Eu acho que eles estão adiando algo que não poderia estar sendo adiado. E quando o fogo vai parar de queimar? É difícil dizer quando o fogo vai acabar. Eu sempre digo 200 anos ou mais, porque ainda existe muito carvão queimando e muitas minas que podem queimar.